Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Tia Tassiane, professora da turminha do segundo ano. E nós vamos dar início a mais uma aula da nossa escola, Centro Educacional Paideia. Vamos lá? Então, nós estamos iniciando a nossa semana de atividades avaliativas. Essa semana também nós terminamos a nossa sequência de videoaulas. Então, toda essa semana vocês estarão realizando o trabalho de vocês. Hoje, o nosso vídeo será destinado a uma revisão e na sequência eu estarei gravando outro vídeo com a explicação do trabalho de vocês. Então, prestem bem atenção no nosso vídeo para que vocês consigam fazer o trabalho sem dúvida, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo pelo WhatsApp, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar pela disciplina de português. Na disciplina de português, nós estudamos os sons do S. Nós vimos que, em alguns casos, a letra S apresenta o som de C, como na palavra cebola. Por exemplo, nas palavras sino e sacola, a letra S vem no início da palavra. Então, sempre que o S vem no início da palavra, ele tem o som de C, ok? Em outros casos, a letra S apresenta o som da letra Z, que é quando a letra S vem no meio de duas vogais, como aparece nas palavras casa, casaco e também na palavra mesa, beleza? Nós também estudamos palavras escritas com E ou I no final, também letra O ou U no final. Nós, às vezes, nos confundimos com que letra escrever no fim dessas palavras, mas a regra é a seguinte: palavras escritas com E ou com I, para definir com que letra ela vai terminar, é só você prestar atenção na última sílaba. Sempre que a última sílaba tiver um som mais forte, como aparece em jabuti, nós escrevemos a letra I. E sempre que o som vem mais fraco, como na palavra doce, nós escrevemos com E. A mesma coisa na regrinha das palavras que terminam com O ou com U. Sempre que o som for mais forte na última sílaba, nós escrevemos letra U, como na palavra urubu. E sempre que o som for mais fraco, nós escrevemos com a letra O, como é o caso da palavra óculos, ok? E nós finalizamos o nosso conteúdo de português falando sobre os substantivos. Nós aprendemos que os substantivos se referem aos nomes que nós damos às coisas, aos seres, ok? Então, esses substantivos, eles podem ser classificados em próprios ou comuns. Os substantivos comuns, eles nomeiam as coisas no geral, sem especificar, como é o caso da palavra gato. Existem vários gatos, então quando eu falo gato, eu posso estar me referindo a qualquer uma espécie de gato. Eu tenho um gato e dou um nome a esse gato, então isso é um substantivo próprio. Acontece o mesmo com o nome de nós, pessoas, e também com o nome das cidades, ok? E agora nós vamos fazer revisão da disciplina de ciências. Na disciplina de ciências, nós falamos sobre as plantas. Nós aprendemos que as plantas também são seres vivos. Elas nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e um dia elas morrem. Nós vimos que as plantas, elas são muito importantes para os seres vivos, para nós e para os demais animais, porque elas nos fornecem ar puro, aos animais elas fornecem alimento, também fornecem abrigo, ok? Nós vimos também as partes da planta. Elas são divididas em raiz, que é o que sustenta a planta, caule, que é o que sustenta os galhos e conduz todo o nutriente retirado do solo pela raiz. Esse caule, ele conduz esse alimento para toda a planta. As folhas, que são responsáveis pela respiração da planta, e os frutos, que são responsáveis por guardarem as sementes. Também as flores, que são responsáveis pela reprodução da planta. E nós vimos também que para que a planta cresça saudável, ela precisa de alguns componentes: o solo fértil e fofo, água, ar puro e luz solar, ok? Na disciplina de História, nós falamos sobre o tempo.
nós vimos que o tempo, ele tanto se refere aos acontecimentos que nós registramos, como também se refere ao tempo do espaço, ok? E aí a gente pode perceber a sua passagem de acordo com o sol, né? Com o pôr do sol, ele nasce e no final do dia ele se põe, ok? No dia nós temos o sol e à noite nós temos a lua. E também existem algumas formas de marcar o tempo, como o relógio e o calendário. Nós vimos também que a gente pode perceber a passagem do tempo ou a gente também pode não perceber. Quando a gente está bem distraído em alguma atividade que nós gostamos muito, nós não vemos o tempo passar. Já quando nós estamos destinados a realizar alguma atividade que é mais difícil para nós, a gente percebe que o tempo demora mais a passar. Isso se refere ao controle que nós temos na observação do tempo, ok? E na disciplina de geografia, nós falamos sobre o bairro. Nós vimos a paisagem do bairro, vimos que as atividades dos seres humanos, elas modificam as paisagens e que cada bairro traz uma cultura diferente, dependendo das pessoas que moram nesse bairro. Cada pessoa traz a sua cultura, a sua vivência, e aí essa cultura se junta com os demais moradores, e aí o nosso bairro ele fica com algumas características específicas, que se refere aos nossos costumes e às demais pessoas que vivem nesse bairro. Também nós fizemos uma revisão de todo o nosso conteúdo durante todo o ano na disciplina de geografia. Na disciplina de inglês, nós estudamos sobre as roupas. Nós vimos que, por exemplo, essa camiseta aqui que eu estou vestindo, em inglês ela é chamada de t-shirt. Nós vimos que também existem outras peças de roupa. Meninas usam saia, que em inglês se fala skirt, vestido, dress. Os meninos usam calças, pants, bonés, cap, não é isso? E também nós vimos algumas cores, blue, yellow, black, pink, beleza? Nós também falamos sobre a cidade. Nós vimos que cada parte da cidade também recebe um nome em inglês, como o banco, que se chama bank, como o parque, que se chama park, zoológico, que se chama zoo, e muitas outras coisas. E nós vamos finalizar a nossa revisão falando sobre os conteúdos que nós vimos na disciplina de matemática. Então, na disciplina de matemática, nós falamos sobre figuras geométricas, as planas e as espaciais. As figuras geométricas planas são aquelas que correspondem apenas ao contorno da figura. É o caso do círculo, do quadrado, que tem 4 lados, do triângulo, que tem 3 lados, e também do retângulo, que tem 4 lados, mas de tamanhos diferentes. E também as figuras geométricas espaciais, que são aquelas que têm 3 dimensões, como o cubo. Ela tem a largura, a altura e a profundidade. Exemplo de algumas figuras geométricas espaciais são o cubo, que tem o formato de um dado, o círculo, que tem o formato de uma bola, o cone, que parece uma casquinha de sorvete, o cilindro, que parece uma lata. Ok? E por fim, na disciplina de matemática, nós estudamos multiplicação, que é a soma da repetição de números. O sinal da multiplicação é aquele xizinho, que é chamado de sinal de vezes. Para calcular, você observa quantas vezes esse número aparece em cada situação e faz o seu cálculo. Beleza? E agora nós estamos finalizando a nossa sequência de videoaulas. Durante toda a semana, vocês irão responder o trabalho de vocês, a atividade avaliativa remota e também as atividades pendentes para que possam me enviar até o dia 16, ok? Queria dizer também que estou disponível para as dúvidas de vocês. Qualquer problema, qualquer dúvida, pede para a mamãe falar comigo. Ou vocês também podem falar, eu estou aguardando vocês no WhatsApp. Quero desejar a vocês um Feliz Natal e vamos fazer bastante pensamento positivo para que as coisas possam se resolver e nós possamos retornar o próximo ano com segurança nas aulas presenciais. Beleza? Então, pessoal, até o próximo ano
E um beijão de tia Tássia.